Na nossa sequência, a próxima palestra seria sobre Parser, Link e Render, estruturador de documentos articulados e identificador automático de remissões textuais. Seria apresentado pelo nosso colega João Rafael Nicola, mas que teve um problema familiar. Então, o Lauro César, que agora apresentou sobre o Madoc, continuar apresentando sobre essas ferramentas também. Você vai ser você, João? Uhum. Alô? Sim. O João Rafael, que faria a apresentação do Parser, Link e Render, como a Edilene falou, teve um problema com o filhinho dele de saúde, mas eu só queria falar que o João Rafael, ele... se o LexML se fosse um instituto, ele seria o chefe do departamento de mágica, porque ele consegue fazer coisas que a gente sempre quis fazer e nunca teve competência, né? O João Rafael, ele tem mestrado na UFMG e é doutorando no Espírito Santo nessa área de modelagem conceitual e ontologias. Então, ele tem uma excelente base de matemática, de lógica, que eu invejo. E ele, né, o Márcio confere, né, Márcio? O cara é muito bom, né? O João Rafael é muito bom. E aí o Lauro, hoje, ele vai pegar... Ó, pessoal, muita coisa de hoje, se não fosse o Lauro, não estaria sendo mostrado aqui, né? O site de consulta pública, a doutrina que vai ser apresentada no final do dia. E, de última hora, ele pegou a apresentação do João Rafael e vai demonstrar aqui, né? Então, eu vou ajudar ele aqui nessa demonstração. Pessoal, boa tarde, eu sou o Lauro. Como o João falou, eu fiquei com a árdua tarefa de substituir o João Rafael, que é algo realmente possível. Como o João disse, ele é o chefe do departamento de mágica. Então, se ele é o chefe do departamento de mágica, eu sou o chefe do departamento de outros. Tá? Então, nós estamos aqui. Tá? Então, é o seguinte. Só voltar lá no título, João. Aqui, esse título... a gente trabalhou, inclusive eu estava achando com o João Rafael na hora que a gente montou. Ele é especial, porque é o seguinte. O que quer dizer que a fronteira entre o texto e a informação estruturada? Os textos, então, a gente está fazendo a apresentação do fim para o começo, né? Então, a gente apresentou o LexEdit, o Marcos Fragomeni falou, olha, aqui eu já estou partindo do ponto em que eu já tenho a lei estruturada, a lei já está em XML, não é isso? O projeto já está estruturado, já está em XML. Tá, mas então o que é isso? Estruturar a lei e colocar em XML. Aí entra essa fronteira. Então aqui é a varinha que transforma o texto em uma informação estruturada. Né? Agora sim, João. Então é o seguinte, essa ideia aqui é assim. Os textos são feitos para serem lidos por humanos. Né? Então, essencialmente, inclusive considerando assim, o Senado, uma casa com quase 200 anos, ou todo o nosso processo parlamentar em geral, né? É coisas que se vem de muito tempo, de muita discussão. Agora a gente vem dizer, não, é possível colocar uma coisa para ser interpretada por máquinas, né? Então essa que é a pergunta, né? É possível colocar interpretado por máquinas? Que jeito que faz essa transformação? Sim, João. Então, para um ser humano, um documento do Word, um arquivo, né? Ele pode ser lá uma lei federal com emendas, artigos, incisos, né? A gente coloca um monte de semântica. Você bate o olho, você como ser humano, você não consegue separar a semântica da sintaxe, né? Necessariamente é algo muito difícil para a gente, precisa de muito treino para separar isso. Até porque há pesquisadores que digam que isso nunca é possível ser feito, mas tudo bem. Agora, para um sistema de informação, ou para um software, ou para uma máquina, o que é isso? Aquilo simplesmente é uma sequência de caracteres. Né? E o que é caractere? Nem é caractere. Próprio dizer isso é uma sequência de caracteres, isso já é uma semântica muito alto nível para uma máquina. Né? Então, um parser, ou um estruturador, ele precisa, dado essa semântica que nós, seres humanos, entendemos, ele tem que conseguir extrair isso dessa sequência de caracteres. Vai lá, João. Então, o reconhecimento das partes que formam a estrutura de uma norma, então agora a gente já está tentando tirar um pouco da semântica, né? Ou seja, dado um documento inteiro, vamos tentar
Vamos tentar abrir aquilo e identificar estrutura. Então, nós identificamos, no caso das leis brasileiras, federais, que nós temos epígrafe, emenda, preâmbulo, uma parte de articulação, que geralmente é o conteúdo todo, né? Depois assinatura, anexos, no caso de projetos vem justificação e assim vai. Para usar, esse parser também é uma biblioteca de software, né? Pensando em software, também é uma biblioteca que pode ser utilizada por todo mundo, já está aberto, já está no portal do software livre do Senado. Pode ser utilizado para todo mundo. Tudo que eu vou falar aqui precisa ser adaptado para o caso específico da instituição dos senhores, na qual é necessário identificar qual que é a estrutura de texto que você quer fazer o parser, que você quer estruturar, mas tudo isso é possível, né? Aqui eu sempre vou apresentar esse caso específico. Bem, não falta lá, João. Então a gente precisa fazer, dado que existe essa estrutura, a gente tem que reconhecer qual é a estrutura hierárquica de articulação, quais são os blocos de alteração, ou seja, dê-se nova redação ao artigo 18 da lei número tal. Né? Então, essa alteração precisa ser identificada. Precisa ser identificado tabelas, fórmulas, figuras que eventualmente pode ter no corpo do texto. Sim, João. Bem, então, para isso... Né? Então, imagina que isso é possível ser feito, né? Consegue se extrair. Só que tem mais coisa. Né? Outra coisa, por exemplo, são as relações intra- e intertextuais. Então, o que acontece? No corpo de uma lei, geralmente ela aponta para outra. Né? Então, imagine, você fala assim, ó, a Lei 8.112, parágrafo 7º, passa a vigorar com a seguinte redação, 2 pontos. Aí coloca lá a redação. Concorda que existe uma remissão à Lei 8.112? Né? Então, essa remissão, para nós humanos, ela é totalmente natural, mas para uma máquina não. Então, o linker é a mágica que identifica isso. Né? Então, ele identifica um conjunto de padrões no texto e consegue identificar essas remissões. Eu vou mostrar ele funcionando na sequência. E uma outra coisa que ainda não está pronta são as remissões internas, que pode num texto dizer o seguinte, olha, o parágrafo 18 desta norma... que fala isso, aquilo, entende-se tal, sei lá, algo assim, né? Então isso seria uma remissão interna. Isso não está pronto. Isso é bem mais sutil, né? Isso é bem mais sutil. Clica ali, João, por favor, no site do LexML. Te permitir. Aqui é o seguinte, para ganhar tempo, eu já fiz uma pesquisa no LexML com a Lei Maria da Penha, tá? E aqui nós temos o site do LexML, nós temos lá a norma na Câmara, exatamente como ela foi publicada. Né? Então, vocês podem ver que está aí todo o texto, exatamente como aparece lá na Câmara. Ok, deixa aberta essa aba aí, João. Isso aí, tá vendo aqui, ó, lá, no artigo 43, no artigo 42, está ali remissões. Percebam que esse é do jeito que está lá. Não tem clique, não tem link, não tem nada. Está ali as remissões. Agora, vamos voltar lá e acionar a ferramenta Linker. Ela é um tipo de estruturador, é um tipo de parser, que ela interpreta essa norma e ela vai lá e identifica, opa, ali, ó, tem algo que eu entendo. Então, ele conseguiu identificar esse link. Isso agora ficou sintático. Então, ele extraiu a semântica, né? Então, ele conseguiu identificar que existia e colocou lá uma marca dizendo, ó, existe um link da norma A para a norma B. O Silex vai dizer o seguinte, tá, existe o link da norma A para a norma B, mas qual é esse link? Né? Qual é o link? Então, assim, o Silex vem para dizer quais são os requisitos que vão qualificar esse link. Atualmente, esse parser, esse linker, ele consegue identificar que existe um link. Né? Então, também convido a muito trabalho a ser feito para conseguir identificar automaticamente quais são essas relações, por exemplo, com base no modelo de requisitos. Né? Ok? Então, tá bom. Então, o formato XML, ele representa a informação reconhecida. Né? Então, o projeto LexML possui um conjunto de especificações no formato baseado no padrão XML para representar essas propriedades dos documentos estruturados. Ou seja, o próprio documento estruturado, a própria lei, o próprio projeto de lei, ele está num formato XML que é articulado, que é bem comportado, que é reconhecido. Que você pode dizer para uma máquina, qual que é o inciso 3 do artigo 4 do parágrafo 1º? Aí ele vai dizer, é esse. Tá? E com base nisso, com base nesse estruturador que padroniza para esse formato XML, a gente consegue desenvolver N ferramentas
por trás disso. N elas. Por exemplo, o próprio LexEdit, que vocês já viram, que consegue incorporar, fazer alterações, especificações. O LexComp, que vai ser objeto da próxima apresentação. Ferramentas de compilação, consolidação de normas, né? Ok? E depois a volta. Então tá, dado um XML que tem toda a norma, ou todo o histórico da norma, qual é a representação para um humano ler? Aí é o render. Então aqui é o seguinte, dado um XML, você tem lá uma coisa que foi estruturada, que passou pelo LexEdit, que foi incorporada, a pessoa fez, foi lá no LexComp, entrou para um fluxo que conseguiria dizer lá, com base nos requisitos do Silex, dizer quando que ela foi alterada, quando que ela entrou em vigência, tudo isso lá descrito no XML. Depois você passa para essa máquina aqui, para esse robô, que é o seguinte, ele não entende nada disso, ele só sabe que dado XML ele produz o PDF pronto. Né, ou PDF, ou HTML, ou o próprio EPUB, que inclusive vai ser inaugurado amanhã, se não me engano, o EPUB da Constituição Federal. Aqui vamos agora mostrar isso. Aqui no Firefox já está aberto, João. Dá outro Alt Tab aí que ele está aí. Aí do lado. A abinha do lado. Aí. Isso aqui é um serviço que está disponível para todos, tá? Ele é aberto. Inclusive, acredito que essas apresentações devam ficar públicas, né, João Lima? Então, lá tem um link para chegar aqui. O que é isso aqui? Ele é um simulador desse parser, desse robô de conversões de documentos. Tá? Isso. Então, aqui você seleciona o arquivo, você clica lá no procurar, seleciona qual que é o arquivo que você tem da norma, né? E você clica em submeter. Quando você faz isso, o que ele faz? Então, existem alguns tipos de documentos que ele já está preparado. Vários tipos de documentos que o LexML já entende. Então, você submete, pega aqui. Então, você pegou aquele Word, subiu para o servidor. Ele processou e devolveu o seguinte, olha, esse texto possui título, o título não está presente. Desculpa. Possui título de artigo, possui imagem, ele não possui imagem, possui pena, não possui pena. Então, são características que ele já identificou, né? E aqui estão todas as saídas. Por exemplo, o primeiro é o documento original, o próprio que eu subi, que eu acabei de levantar, né? Que eu acabei de entregar para a máquina, que é esse daqui. Então, tá aqui, ó. Esse era o projeto que subiu lá, certo? Ô, João, tinha que ter segurado... Não, tá aí. E agora aqui, por exemplo, o XML que ele produziu. Esse é o tal do arquivo XML. Aqui está a especificação de uma norma no formato LexML. Então, o parser fez isso. Ele identificou, o estruturador identificou e montou a parte inicial. Qual que é a ementa? Altere, não sei o quê. Qual que é o artigo? Artigo 1. Ali os linkers, tá vendo ali, ó? Ali em cima, ali, João. Aqui, ó. Isso, olha lá. Por exemplo, ó, alteração... Olha lá, apontou para uma outra norma, né? Esse nome aqui, aquele URN, _lex, isso aqui é um nome que vocês podem reparar lá no portal LexML, ele tem, que identifica unicamente a norma, né? Tem um nome único para aquela norma. E o PDF derivado. Aqui é o render. Aqui é a última coisa que eu mostrei. Ou seja, dado o XML, ele produz um PDF perfeito. Ou seja, padrão. Né? Perfeito no sentido de padrão. Né? Ele é PDF-A, ele já atende todas as especificações de apresentação do Senado, no caso da Lei Complementar 101, né? 95. E o PDF com as diferenças. Clica lá, por favor. Aqui é o seguinte, tá? Dado o que você subiu e dada a interpretação que o parser fez, o estruturador fez, quais foram as diferenças? Então, por exemplo, você submeteu ao parser um texto com um monte de pontinhos ali, com uma justificação que hoje não é, a justificação não é interpretada ainda. Na verdade, ela não é porque é um estruturador de laser, né, por enquanto. O número eu não tinha, eu consegui colocar 999. Tá? Não tinha, eu consegui colocar 999. E ele conseguiu estruturar e montar. Vê ali, João, se está as saídas da legislação citada. Não está aí, né? Aqui embaixo, a legislação citada. Que é um documento que no processo legislativo se produz, que é, dado um projeto de lei, quais foram as legislações que aquele projeto citou. Então,
Hoje se faz lá manualmente esse trabalho. E para que isso serve? Serve exatamente para saber quais são as normas que estão sendo impactadas com isso, com aquele projeto, né? E por conta daquele linker, né, daquele identificador de remissões externas, ele conseguiu montar automaticamente. Ok? Acho que é a última slide. Que é isso. Ok, pessoal? Obrigado.